Estamos de volta agora para falar sobre educação e psicologia. Tem um profissional que trabalha com crianças e adultos em casos de dificuldades de aprendizagem e até alguns problemas comportamentais. É o psicopedagogo. Mas em que casos os pais devem procurar o atendimento desses profissionais? A Maria Carolina Lolli conta isso pra gente. Tudo bem? Olá, Elaine. Um pouco sem voz, mas tudo bem. Vamos lá. Que tipo de serviço é prestado, que tipo de atendimento é prestado por um profissional da psicopedagogia? Então, a psicopedagogia ela é uma área nova que surgiu depois de 1990. Ela não tem a sua base no Brasil, ela vem da Europa e ela é bem fortalecida na Argentina. Então, em 1990 e pouquinhos, ali meados de 1990, ela veio para o Brasil, estudando justamente um misto ali entre a área da educação e a área da pedagogia, da psicologia, desculpa. Então, a psicopedagogia, ela estuda 3 áreas da pessoa, seja essa pessoa de qualquer idade. Então, a área cognitiva, então, desenvolvimento cognitivo dessa pessoa, como que está funcionando o cérebro, como que ela raciocina, se ela tem atenção suficiente para fazer as suas atividades, né? A área social, então como são as relações que essa pessoa tem, se essas relações elas influenciam no seu aprendizado, né? E também o lado afetivo, como que as interações afetivas, se essa pessoa é muito tímida, se essa pessoa ela não tem um relacionamento bom com as outras pessoas, se ela se sente frustrada, a questão mesmo da autoestima, como isso se relaciona na maneira que essa pessoa aprende, né? Então, a psicopedagogia ela se preocupa justamente com a área da aprendizagem da pessoa. Só que quando a gente fala em aprendizagem, a gente pensa só naquelas pessoas que estão na fase escolar, né? Mas é um grande engano falar isso. Porque nós, desde quando nós nascemos, até o dia que nós morremos, seja lá com 80 anos, 90, 110 anos, né, nós estamos aprendendo habilidades novas todos os dias. Então, se nós não temos todas essas áreas funcionando, interrelacionadas ali, né, funcionando tudo certinho, algum problema vai acontecer nessa aprendizagem, nesses mecanismos favoráveis, então, para a aprendizagem, a pessoa vai ter algum problema. Vamos começar falando do mais comum, então, que é o que a gente mais fala, que é das Isso. crianças. Que tipo de situações, por exemplo, os pais estão percebendo no filho que levaria a um profissional da psicopedagogia? Então, primeiro, as dificuldades escolares. Então, a criança não consegue tirar nota na escola, não consegue aprender o alfabeto, não consegue ser alfabetizado, não consegue ler e escrever. As crianças têm algum problema em se adaptar na escola, né? Mudou de escola, não consegue se adaptar. A falta de atenção também é um problema bastante procurado, né, pelos pais aí. As crianças que são hiperativas, também nós temos ferramentas específicas para lidar com esses tipos de situação. Temos também aquelas crianças que têm algum problema específico. Por exemplo, o TEA, né, que são os transtornos do espectro autista, e temos os outros transtornos, a síndrome de Down, né? Só que nesses casos específicos desses transtornos mais difíceis de serem trabalhados ali na clínica, né, o profissional da psicopedagogia precisa ter uma outra especialização, que seria a educação especial. Então, só a psicopedagogia não fornece as ferramentas para lidar com esses tipos de situação. Então, por isso que é preciso procurar um profissional que seja formado ali, que tenha gabarito para resolver todos esses transtornos ali. Então, nas crianças, seria isso. Então, a falta de atenção, a dificuldade na adaptação, a dificuldade no raciocínio lógico e na aprendizagem da leitura e da escrita. Agora, adultos têm uma série de coisas, né? Com certeza. Que tipo de atendimentos são feitos para adultos? Tem muitos adultos, Elaine, que descobrem que tem algum problema de aprendizagem depois de mais velhos. Por exemplo, disléxicos que descobrem a dislexia depois dos 20 anos, autistas que descobrem isso depois dos 20 anos também, né? Pessoas que não conseguem passar no exame do Detran, por exemplo, para tirar a carteira de motorista, podem procurar o psicopedagogo para auxiliar ali na atenção e na concentração nessas provas. Tem gente que tem dificuldade de memorizar as coisas, também o psicopedagogo pode auxiliar. A gente percebe que hoje em dia muita gente fala assim, eu esqueço as coisas rápido, eu às vezes deixei passar uma data, tinha que fazer tal coisa, não fiz. Essa falta de foco mesmo, às vezes das pessoas estarem muito ligadas a muitas coisas,
O psicopedagogo também pode ajudar? Também, e inclusive nas questões comportamentais, porque talvez essa falta de foco esteja relacionado com o problema afetivo, esteja relacionado com o problema social dessa pessoa. Então, por isso que o psicopedagogo é o profissional que auxilia nesses casos, porque a gente faz, antes de propor um tratamento para a pessoa que nos procura, nós precisamos fazer uma avaliação bem minuciosa de cada caso. Então, essa avaliação ela demora em torno de 10 sessões, tem casos que a gente precisa de 15 sessões, 18 sessões, para se avaliar bem o caso, com ferramentas específicas, não é nada subjetivo. Então, se alguém propor um diagnóstico subjetivo, a gente precisa ficar preocupado, porque não tem como fazer uma análise subjetiva de uma dificuldade de aprendizagem, de uma dificuldade de memória, né? Então, são testes específicos, são testes reconhecidos não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, são padronizados. Aí sim, pelos scores que esses testes apresentam, que nós conseguimos ali identificar exatamente a dificuldade da pessoa para daí sim poder trabalhar corretamente com ela. No caso dos adultos, o que diferencia, então, o psicopedagogo do psicanalista, do psicólogo? Então, no caso dos adultos, o psicopedagogo também vai auxiliar na questão da aprendizagem, né? E também, assim, às vezes o psicólogo, às vezes a pessoa ela tem tem resistência de procurar o psicólogo, né? Então, a gente consegue, dependendo do caso, né, com as nossas ferramentas também da aprendizagem, então, melhorar a memória, melhorar a atenção, melhorar a questão do raciocínio lógico. Sabe aquela pessoa que é muito avoada? Assim? Então, a gente consegue, nesses casos, com ferramentas da psicopedagogia. Agora, as questões comportamentais dos adultos, aí seria o psicólogo, seria o psicanalista. Então, a gente também encaminha. Quando a gente faz essa avaliação, nós temos condição de encaminhar também para outros profissionais mais específicos que darão ali um jeito melhor na situação que a pessoa está apresentando naquele momento. Agora, a gente conhece muita gente que não gosta de ler, né? E porque muita gente também não consegue se concentrar na leitura. Lê um parágrafo, quando vai para o outro, já tem que voltar de novo. Isso. E acaba ficando até estressado muitas vezes, né? Porque não consegue parar e fazer aquela concentração na leitura. E por conta disso, acaba desistindo. Né, da leitura. Tem algum trabalho realizado nessa área? Tem, então por isso que primeiro a gente precisa diagnosticar. Talvez essa pessoa já tenha algum transtorno desde pequeno que não foi acompanhado, que não foi tratado, e esse transtorno vem virando uma bola de neve, só aumentando. Ou às vezes pode ser relacionado ali com a situação atual dessa pessoa. Então, com ferramentas específicas a gente consegue melhorar. No caso, se a pessoa não teve nenhum transtorno, sempre foi bem na escola, de repente apareceu essa dificuldade de concentração, de atenção aí, então nós podemos fazer exercícios diários. A neuróbia, que a gente já falou aqui, que são aqueles exercícios que a gente faz para o cérebro, seria uma ótima opção para essa pessoa melhorar aí o raciocínio, melhorar a atenção e a concentração. Agora, a gente fala muitas vezes que as pessoas têm receio de procurar um psicólogo, né? Com certeza. Como é que é isso em relação ao psicopedagogo? É mais tranquilo ou acaba pensando assim, nossa, mas por que... É mais tranquilo quando a gente fala de criança. E os pais, eles têm muita resistência também, porque quando a gente fala que eu preciso fazer um tratamento com a criança, muitas vezes a família também precisa desse tratamento. A família precisa de um acompanhamento, a família precisa seguir algumas dicas que a gente passa na clínica para elas, né? E os pais têm muita resistência disso, porque quando a gente fala de alguma coisa, o psicológico já tá mexendo com o psicológico, então a gente se sente culpado, né? Mas será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Eles têm medo de contar o que acontece em casa, então por esta razão a família às vezes prejudica o atendimento da criança, então por isso que a gente não pode ter receio. São profissionais que irão atender bem, né? Com ferramentas ali específicas da sua área, vão conseguir identificar um problema e tratar da melhor forma. E assim, existem, claro, cada pessoa é uma pessoa, né? Mas existem, assim, médias de tempo de tratamento em que se consegue um resultado muito bom? Isso. Depende de pessoa para pessoa e depende da dificuldade que a gente está falando. Por exemplo, o disléxico, que é um problema de leitura que pode ser relacionado ali com a genética. Então, às vezes tem alguém na família que tem é provável que uma criança que tem dificuldade na leitura e na escrita também desenvolva esse transtorno. A dislexia não tem cura, por exemplo. Então, ele precisa ser alfabetizado no tempo dele, com ferramentas diferentes das ferramentas que a professora da escola utiliza. Hoje, na clínica, muitos psicopedagogos utilizam um método chamado panlexia,
que foi elaborado por uma argentina que tem dado muito resultado. A panlexia, por volta de 6 meses mais ou menos, nós conseguimos realfabetizar uma criança com dislexia. Só que é claro que esses 6 meses depende muito da criança, depende do respaldo da família, porque precisa fazer atividade em casa, né? A família precisa estar engajada e depende muito também da aceitação, não só da família, mas da escola também, porque às vezes a gente precisa que a professora trabalhe atividades específicas com a criança, a gente precisa que a escola também auxilie, e a gente encontra alguma resistência em algumas escolas, então por isso que pode aumentar, prolongar esse tratamento. Legal. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, tem uma página no Facebook, é Com isso? certeza, tem sim. É focoatendimentoeducacional.com, né? E no Facebook é facebook.focoatendimentoeducacional. Então tá, joia. Muito obrigada mais uma vez Imagina. pela sua participação.